Oi, gente, voltei para mais um vídeo do canal, muito especial, com muito carinho, como sempre eu faço. O vídeo de hoje também foi um pedido de vocês, eu sempre peço para vocês deixarem sugestões, então já escreve aí no comentário qual vídeo você quer pro próximo, ou enfim, considerações. Eu tô tentando melhorar a cada dia, confesso que cheguei em Maceió há pouco tempo, então as coisas estão se ajeitando, mas é isso. O vídeo de hoje basicamente é para ler a minha redação com vocês, que eu quero muito. Foi uma redação que eu tirei 980 no Enem 2020 e foi a segunda aplicação. Então, assim, eu vou tentar ler, né, devagarzinho e ficar comentando ela. E se eu ver que dá pra dar alguma dica de redação, né, no tempo, né, eu vou também dando e vai dar tudo certo. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, porque é muito importante nessa empreitada que eu tô começando de ser youtuber. E é isso, vamos começar. Como eu falei, a minha redação, o tema foi sobre empatia, né, sobre empatia na sociedade brasileira. Foi um tema que quando eu peguei pra ler, assim, no início, eu achei fácil comparada do ano anterior, que foi aquele de cinema. Mas, assim, foi algo que eu já estava me preparando há muito tempo para a redação, é o que eu sempre vou melhor. Então, foi bem tranquilo de fazer. Então, vou começar aqui com a introdução. Eu comecei com a minha contextualização, eu coloquei uma contextualização de série, e eu citei The Handmaid's Tale, o conto da Aria, né? Então, vamos lá para a minha contextualização. Na série de televisão norte-americana, nesse norte-americana foi o que eu errei na competência 1, que eu perdi 20 pontos, que foi, eu esqueci de colocar o hífen. O conto da Aya, são relatadas histórias de um grupo recluso de mulheres férteis que são sexualmente violentadas para satisfazer o desejo de casais inférteis em terem filhos. Então, essa foi a minha contextualização, né? Foi uma contextualização de série, como eu disse, mas você pode colocar contextualização histórica, contextualização filosófica, de atualidades, de uma notícia, do que você quiser. Tente trazer algo que tenha um pouco a ver com o seu tema. E nesse caso, eu usei a série, porque enxerguei uma falta de empatia, né, nesses homens da série, e tentei fazer um paralelo com a realidade brasileira. Vamos para a minha tese. Fora das telas, cenas como essas, as quais demonstram a tamanha falta de empatia humana, são corriqueiras no corpo social brasileiro, seja no âmbito de gênero, de raça, de religião e etc. Essa foi a minha tese. E aqui, depois desse período, eu vou começar a citar o meu argumento 1 e o meu argumento 2, que eu vou usar nos meus dois desenvolvimentos. Desse modo, para o debate profícuo dessa questão, faz-se necessária análise de aspectos históricos e sociais desse embate. Então, o meu desenvolvimento 1 foram aspectos históricos e o meu desenvolvimento 2 vai ser sobre aspectos sociais dessa discussão, sobre empatia humana. Vamos para o meu D1. Meu tópico frasal, para quem não sabe, você tem que começar com o tópico frasal, que é um resumo do que você vai tratar no seu desenvolvimento todo, no seu parágrafo todo. Partindo do viés histórico, é possível notar que a maioria das grandes guerras e mazelas sociais observadas ao longo da história foram causadas por um primeiro motivo, a dificuldade de ser o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, esse foi o meu tópico frasal. Aí começa o meu repertório sociocultural, que eu tenho nos próximos dois períodos. A título de exemplo, é imprescindível destacar a ditadura militar brasileira, que, entre tantas maneiras de estabelecer a censura, utilizou como meio para isso a violência, sobretudo psicológica, de modo a demonstrar, mais uma vez, isso dá sinal de autoria, sabe? Você colocar mais uma vez, você reforçar a ideia. A falta de empatia dos indivíduos quando visam somente seus interesses próprios. Então, esse foi o meu repertório sociocultural 1 do desenvolvimento 1. Aí vamos para o próximo, que foi filosófico. Assim, Thomas Hobbes, filósofo contratualista, pode ser evidenciado na temática em voga, haja visto seu pensamento de que o estado de natureza do homem é ruim, o que necessita, então, um governo cuja missão seja estabelecer o bem social. Então, esse foi o meu D1, gente. Eu tive a ideia de citar o aspecto histórico, falar que isso já é uma coisa que existe na sociedade desde o início da história, essa falta de empatia humana. E eu coloquei dois repertórios socioculturais. Primeiro, a ditadura, e segundo, o filosófico do Thomas Hobbes. É sempre interessante você tentar encaixar nos seus desenvolvimentos dois repertórios socioculturais, porque isso dá uma argumentação consistente no seu texto. Vamos para o D2.
Aí eu vou citar meu tópico frasal do D2. Ademais, com a popularização das mídias sociais, tornaram-se notórias a disseminação de notícias as quais estão intimamente relacionadas com a falta de empatia humana. Ou seja, meu tópico frasal foi dizendo sobre notícias, aspectos sociais que estão cada vez mais corriqueiros em notícias, em sites. Foi essa a ideia que eu quis trazer. Vamos para o meu repertório sociocultural 1 do meu desenvolvimento 2. Logo, o caso divulgado recentemente pela mídia brasileira do padre da cidade de São Paulo. Eu esqueci o nome dele na hora da prova, mas hoje eu sei que é Júlio Lancelotti. Eu teria colocado entre vírgulas Júlio Lancelotti. Da cidade de São Paulo, que destruiu os blocos de concreto colocados embaixo dos viadutos pelo governo da cidade, a fim de expulsar os moradores de rua que ali buscavam refúgio. Gerou na população o questionamento dos limites acerca da falta de empatia humana. Então, nesse meu período, eu também coloquei viaduto com L. Eu botei viadutos, tipo adultos. Então, esse foi aí onde eu perdi também ortografia, que é um erro que eu perdi 20 pontos lá na competência 1 e que eu não cheguei no meu. Vamos para o meu segundo repertório sociocultural. Nesse caso, foi filosófico novamente. Nesse sentido, a filósofa francesa Simone de Beauvoir teoriza que o mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles, o que é perceptível na temática em questão. Então, eu tentei fechar com Simone de Beauvoir, com uma ideia concreta dela. E foi isso, gente. A minha dica para vocês em questão dos desenvolvimentos é sempre, ler bastante, estudar muito bem filosofia, estudar muito bem história, porque isso ajuda demais a você ir bem em redação. Porque repertório sociocultural é o que você mais tem que ter, é o que você tem que ficar renovando todo dia. Estudar estrutura é uma coisa que você pega 1, 2 vezes, 3 vezes aula de estrutura, pra mim, e depois você vai pegando seu repertório sociocultural, porque é o mais importante, tá? Além dos conectivos, né, que também tá na estrutura. Conectivos diversificados, você tentar ficar não repetindo, também é muito importante para sua redação, e tem uma competência que dá nota só para os seus conectivos, então, assim, diversifique-os. Aqui vocês podem ver que eu quase não repeti conectivo, tanto é que eu tirei 200 pontos de 200 nessa competência do Enem. Agora, vamos lá para a minha conclusão, tá bom? E a minha proposta de intervenção. Primeiro período, né, fechando, retomando o texto, é indubitável, portanto, a necessidade de medidas que visem atenuar os diversos problemas gerados pela falta de empatia humana. Desculpa, gente. O fechamento, né, retomando o meu texto. Então, vamos lá para a minha proposta de intervenção. Para isso, compete às escolas, a elaboração de aulas, ação, as quais devem ser ministradas no contraturno das aulas regulares, detalhamento, por meio de palestras, vídeos interativos e cartazes, os quais ensinem as crianças brasileiras sobre empatia, a fim de formar o ser humano para que lide de maneira empática com suas adversidades. Finalidade. 5 agentes, completinha a minha proposta de intervenção. Lembre-se que sempre tem que ter o agente, a ação, o detalhamento, que você pode detalhar qualquer um dos outros, a finalidade e o meio. Eu falei na ordem errada, o meio vem antes da finalidade, mas é isso, gente. É algo que é treino também, você vai fazendo sempre e vai pegando. Eu dou uma dica para você, se você tem dificuldade em fazer todos os elementos, colocar sempre todos os elementos na sua proposta de intervenção, que você faça um dia, ao invés de fazer uma redação inteira, você faça só 5 propostas de intervenção e dê alguém para corrigir. Aí você vai ficando craque nisso e vai dar tudo certo. E por fim, para finalizar minha redação, o último período da conclusão, que é o período onde eu fecho com a minha ideia da contextualização. Tem que retomar minha contextualização da introdução, que foi sobre a série. Então, vocês vão ver que eu fechei aqui. Logo, dessa forma, cenas como as observadas na série O Conto da Aia, de extrema falta de empatia, não serão corriqueiras na sociedade brasileira. Então é isso, gente. Essa foi a minha redação. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, que sirva de proveito para alguém. Eu tô gravando aqui, né, em Maceió, meio na loucura, mas eu fiz com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Tchau!